e nós a Ti simplesmente rendemos glória, graça, louvor, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória para sempre, Senhor. Te agradecemos porque estamos aqui reunidos como igreja para falarmos da Tua palavra, ouvirmos a Tua palavra, meditarmos na Tua palavra. Senhor, que Teu Espírito Santo nos guie, nos ilumine, que Ele traga sobre nós a comunhão, que Ele passeie em nosso meio, que Ele tenha liberdade, para que nós sejamos edificados uns pelos outros. Que tudo que seja feito, falado nesta manhã, nesse dia, seja para o Teu louvor, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos estudando sobre as doutrinas fundamentais da fé reformada, ok? Para aqueles que ainda não sabem, se por acaso há, né? Nós estamos estudando, todo ano nós procuramos estudar essas doutrinas, porque são as doutrinas fundamentais da nossa fé, e é também um curso preparatório para novos membros, para os que vão, os batizantes. Então, se você quer fazer parte do hall de membros desta igreja, saiba que vocês devem fazer esse curso. Eu posso ser meio radical em falando isso, mas eu acredito que não podemos considerar alguém reformado se ele não crê nos 5 solas, se ele não crê nos cânones de Dort. Por isso nós falamos sobre ele, nós ensinamos todos os dias, todos os anos, para que todos tenhamos uma mesma mentalidade basilar, ok? Então, nós já estudamos sobre os 5 solas, e agora nós falaremos sobre as doutrinas da graça. Já começamos na semana passada. As doutrinas da graça, ou os 5 pontos do calvinismo, tem um nome mais apropriado de cânones de Dort. Ele vem de 1600, lá na Holanda, na Europa continental, por conta de um pequeno entrave, que é chamado de a remonstrância. Ela ocasionou o sínodo de Dort. Então, os cânones de Dort vêm do sínodo de Dort. Eu vou fazer apenas um resumo aqui, tá, do que já foi falado na semana passada. O que foi a remonstrância? A remonstrância é uma controvérsia surgida no calvinismo da Holanda no início do século XVII, ou seja, 1600, por causa dos ensinos de Jacob Armínio a respeito da salvação, que divergiam da soteriologia calvinista clássica. Tudo bem? Então, Jacó, ele era calvinista, ele era professor da universidade calvinista, era pastor de uma igreja calvinista, mas ele, tentando resolver o problema do mal, ele chegou a essa infeliz conclusão. Os discípulos de Armínio, também chamado de remonstrantes ou arminianos, apresentam à Igreja Reformada da Holanda um documento contendo 5 artigos exigindo a revisão, daí vem o remonstrante, é de remonstrar, a posição calvinista quanto à salvação. Então, essa controvérsia começou por conta dos arminianos, ok? Pois bem, a Igreja da Holanda, ela convoca um sínodo, uma reunião, a Igreja Reformada da Holanda, ela convocou o sínodo nacional na cidade de Dordrecht, por isso que é Dort, entre 1618 e 1619. É bom deixar bem claro 2 coisas. Calvino já havia falecido, décadas atrás, ok? Ele nem conheceu Armínio, e nem foi em Genebra, isso foi na Holanda. Segundo, Armínio já havia falecido quando houve esse sínodo. Então, foi os discípulos de Armínio que geraram toda essa confusão, com o objetivo de resolver a disputa arminiana. O sínodo decidiu pela rejeição dos argumentos remonstrantes e a reafirmação, é bom deixar isso bem claro, eles não criaram uma doutrina nova, eles reafirmaram, da doutrina soteriológica
reformada através também de 5 artigos. Então, me perdoe aqui, o tom até meio jocoso, mas se existem os 5 pontos do calvinismo, vem por conta dos 5 pontos do arminianismo, também chamados de cânones de Dort. Então, está aí rapidamente a diferença entre a remonstrância e o que os cânones afirmam. Ela afirma a depravação parcial. Os cânones eles vêm falar que a depravação é total. Eles falam da eleição baseada na presciência. E os cânones eles afirmam que a eleição ela é incondicional. Não existe nenhuma condição prévia para que Deus eleja. A expiação é ilimitada. Os cânones vão dizer que a expiação é limitada, a graça proveniente e irresistível, e eles vão afirmar que a graça ela é irresistível. A perseverança condicional, é bom deixar bem claro, já vou falar disso na semana passada, mas de início eles não tinham uma definição muito certa a respeito disso. Mas eles, posteriormente, eles vão afirmar que a perseverança ela é condicional. E os calvinistas, os reformados, eles afirmam que a preservação ou perseverança dos santos. Vamos falar hoje sobre a eleição incondicional. Semana passada nós falamos sobre a depravação total e nessa semana falaremos sobre a eleição incondicional. Uma breve definição aqui. É uma definição que foi eu que elaborei. A eleição é o imutável, preste bem atenção cada palavra. A eleição ela é o imutável propósito de Deus, pelo qual Ele, antes da fundação do mundo, escolheu um número grande e definido de pessoas para a salvação, por graça pura. Estas são escolhidas de acordo com o soberano bom propósito de sua vontade, dentre todo o gênero humano, decaído pela sua própria culpa, de sua integridade original, para o pecado e para a perdição. Então, percebam que vontade de Deus, é através de uma graça pura, não pode ser alterado, não pode ser mudado, tudo bem? É um número definido, mas é um número grande, porque alguns vão dizer que, quer dizer que é só uns poucos que serão salvos. Não é isso que nós vemos na Bíblia, e nós já falaremos sobre isso. Embora seja um número definido, isso não significa que serão apenas poucos, tudo bem? Isso foi feito antes da fundação do mundo, então não havia nenhum ser humano criado, nem Adão nem Eva. Deus já havia elegido aqueles a qual Ele iria salvar. E percebam que eles caíram da sua integridade original. Todos os seres humanos, todo o gênero humano, originalmente, eles foram feitos puros, íntegros, mas eles decaíram por sua própria culpa. Quando Adão caiu, nós caímos juntamente com ele. Quando Eva caiu, nós caímos com ela. Então, não pense que por conta, mas eu nem estava lá, isso não significa que você também não faz parte disso. Por fim, os eleitos não são melhores ou mais dignos que os outros. Não se ache melhor do que alguém, porque você foi escolhido e a outra pessoa não. Envolvidos na mesma miséria dos demais, ok? Então todos nós somos miseráveis, não há nada que nos diferencie dos outros. É pela escolha soberana vontade de Deus. Vamos lá. A eleição é pela vontade soberana de Deus.
Veja o que diz Romanos 9. É claro, não tem como eu falar sobre eleição e não citar Romanos 9. Diz assim: nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ok? Então, já vai tirando da sua cabeça esse negócio de que todo israelita é o povo eleito de Deus. Aqui já deixa bem claro isso. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Não é porque ele é de linhagem israelita ou judaica que automaticamente ele é soberano. Não é por genealogia, nem por carne, nem por sangue. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. E aí ele explica. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus. A questão da linhagem. Mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Continuando. E esse não foi o único caso. Ele está lembrando aqui de Ismael e de Isaque. Embora Ismael nasceu primeiro e era filho de Abraão, não foi a descendência de Ismael que foi a geração eleita. Foi a que veio de Isaque. Continuando. E esse não foi o único caso. Veja, ele está dizendo aqui, eu estou afirmando isso e eu tenho base bíblica para isso. E não existe só um caso que a gente pode afirmar que a eleição existe e que a Bíblia fala o tempo todo sobre isso. Ele cita o caso de Isaque e agora ele vai citar outro caso. Também, os filhos de Rebeca, esposa de Isaque, tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, são salvos aqueles a quem Deus chama, não é por obras. Ele continua, foi dito a ela, a Rebeca, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Então, que diremos? Acaso Deus é injusto? Não é? Nasceram dois. O mais velho que nasceu primeiro foi Esaú e depois Jacó. Mas Deus não escolheu a Esaú. Ele contrariou a lógica da época, do período, onde o primogênito teria todos os direitos que o primeiro filho teria. Deus é injusto por isso? Ele diz, de maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, veja, aqui ele já citou Gênesis, foi para Malaquias, voltou agora para Êxodo. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A misericórdia vem de Deus, a compaixão vem de Deus. Logo, ele concede, ele estende essa misericórdia e esta compaixão a quem ele quiser. E ele não é injusto por isso. Veja, cortou um pouquinho aí, mas acho que dá para ler. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. Eu estou usando aqui a NVI, tá? Mas da misericórdia de Deus. Percebam, o ser humano, independente se ele deseja ou não, independente se ele faz esforço ou não, mas isso depende única e exclusivamente da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar
em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Ele escolheu Faraó apenas para isso. Vaso de destruição. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Faraó, ele escolheu com que o coração dele fosse endurecido. Não é isso que diz lá em Êxodo? Você vai lá, Moisés, fala com o povo, fala com ele, mas eu já endureci o coração dele. Mas algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Se é Deus que escolhe, se é Deus que faz isso, que alguns se tornem endurecidos para com ele e outros aceitem a misericórdia dele, então, por que ele ainda culpa a gente? Ele diz assim, pois ninguém resiste à sua vontade. Mas olha, ele não responde à pergunta. Percebam que ele não responde à pergunta. Ele faz aqui, por que ainda Deus nos culpa? Quem pode resistir à sua vontade? E o que ele responde? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Ele faz o que ele quer, pois a sua vontade é livre e soberana e pura. Porque acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? Eu sou o oleiro. Eu que adquiri o barro. Eu que tenho a inteligência de formar o vaso da maneira que eu quiser. Se eu quiser fazer ele mais grosso, mais fino, com a boca grande, com a boca pequena, eu faço, e o barro não tem direito de olhar para mim e falar, por que você me fez assim? Veja, ele usa aqui um exemplo de Isaías, mas ele usa exemplos humanos, simples, para falar sobre Deus, sobre a sua livre escolha. Vamos lá. A eleição é antes da criação de todas as coisas. Percebam. Por que ela é livre? Porque ela é antes de Deus formar qualquer coisa. Não havia ninguém para perguntar a Deus, ou quando ele decide fazer todas as coisas, ninguém havia. Eu não estava lá, você não estava lá. Então, ele escolheu entre ele mesmo, ok? Ele não perguntou a um terceiro, o que você acha? Vejam, Efésios 1, do 4 ao 12. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Aí já também cai por terra algo que muitas vezes nós somos acusados. Cortou um pouco aí, eu peço desculpa. Algo que alguns questionam. Então se eu sou eleito, então eu posso fazer o que eu quiser porque eu vou ser salvo. Não. Deus nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis. Veja, a Bíblia fala sobre a eleição. Ela também fala como esses eleitos, esses escolhidos, deverão agir, ou agirão. Eles serão como santos, irrepreensíveis na presença de Deus. Deus não somente escolhe, mas Ele também age, Ele faz sobre a nossa vontade como nós devemos agir e ser. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Percebam que Ele faz isso simplesmente por pura vontade e amor. Ele predestina por amor. E Ele também
predestina como será, através de quem será? Por meio de Jesus Cristo. Não há como ser eleito se não for por meio de Jesus Cristo. Aí, novamente, voltamos àquela questão dos israelitas. Ele tem que crer em Jesus. Crer que Jesus é o Cristo. Ok? Não há como ser eleito sem crer que Jesus é o Cristo de Deus. Não importa se ele é circuncidado, se ele usa kippá, se ele usa o talite, se ele dizima, se ele cumpre todas as festas judaicas e afins. Se o pai dele era, se o avô dele era, tem que crer em Jesus Cristo. E a Bíblia deixa isso bem claro. Conforme o bom propósito da sua vontade. Vejam que a vontade dele é boa, para o louvor da sua gloriosa graça. Isso é motivo de nós louvarmos a Deus e glorificarmos. Percebam, por que ele faz? Ele faz para ser louvado e glorificado por intermédio da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. É gratuito. Nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados. Percebam que ele diz redenção por meio do sangue, e isso vem antes do quê? Dos pecados perdoados. Vejam que ele não lança palavras ou ele constrói frases ao léu. Ele sabe o que ele está escrevendo, porque ele é guiado pelo Espírito Santo aqui. Ele coloca redenção por meio do sangue antes de perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Percebam que a graça é rica, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Ele faz, e isso mostra que Deus é sábio, ele é entendido. Continuando, ainda em Efésios, ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Do que ele está falando aqui nessa frase? Desde o e nos revelou, até a plenitude dos tempos. Aí, nesse pequeno trecho, ele está embarcando, ele está colocando todo o Antigo Testamento. Nessa pequena frase, que começa no e nos revelou e termina no plenitude dos tempos, ele está falando do Antigo Testamento, tudo bem? Todo o Antigo Testamento pode ser resumido neste pequeno trecho, se é que eu tenho autoridade para falar isso. Era um mistério, e Deus revelou-nos por meio de quem? De Cristo, ok? E no Novo Testamento, ou seja, a plenitude dos tempos, Cristo se revelou e mostrou os mistérios de Deus. Continuando, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então, algo que nós ouvimos muito, não é que Israel errou e nós somos o plano B de Deus. Não. Desde o começo, Deus já havia estabelecido um plano soberano, ok? E isso é revelado por meio de Cristo. E é de acordo com a sua vontade, desde o princípio, desde o Éden, é de acordo com a vontade de Deus. É algo que até mesmo Jonas, uma vez que ele pregou aqui na nossa igreja, ele até citou isso. Deus não foi pego de surpresa. Deus não leva sustos, ok? Ele não leva sustos. Ninguém consegue fazer com que Deus diga algo como, nossa, que surpresa, você me espantou. Tudo bem? Continuando. A fim de que nós,
os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Isso é maravilhoso, vejam. Deus ter nos predestinado, e nós estarmos aqui, agora, isso redunda em louvor e glória a Deus. A nossa escolha, a nossa eleição, a nossa predestinação, isso tudo é para que Deus seja louvado e glorificado. Em outras palavras, se eu posso dizer assim, se a pessoa que está do teu lado está aqui do teu lado, é motivo ou prova de que Deus é glorioso. Deus é digno de glória e nós devemos louvar a Deus por isso. Tudo bem? Vamos lá. Continuando. Deixa eu só parar aqui. Eu preciso fazer isso aqui porque no fim da aula eu não consigo parar para fazer. Aqui em parênteses um momento aqui. Estamos num curso, tudo bem? E é um curso para aqueles que principalmente desejam ser membros da nossa igreja ou batizar-se. Eu tenho aqui um caderno, por favor, só levante a mão aqueles que estão fazendo o curso porque vão se batizar ou vão se membrar na igreja. Ok. Por favor, eu vou entregar aqui para o Rodrigo e coloque o seu nome, tudo bem? E o sobrenome, tá? Nome e sobrenome. Somente isso. E me faça um favor, se você veio na semana passada, coloque na frente do seu nome um X, tudo bem? Para marcarmos, tá bom? Por favor. Aí vai passando conforme... Não, tem que ser todo dia. Porque uma das coisas que está na nossa... como eu posso explicar isso? Em volta. Aquele documento que fala sobre dizimar, ofertar. Sim, não, mas um deles é ser assíduo na igreja, né? Então, o estatuto é ser assíduo na igreja. Então, como nós saberemos que você realmente quer ser membro da nossa igreja se você não tem costume de frequentar? Então, já para nós sabermos se você realmente deseja fazer parte ser membro da nossa igreja. Vamos lá. A eleição é uma obra completa. Romanos 8, tem que ser sobre Romanos. Do 29 ao 30. Pois aquele que de antemão conheceu, veja que antes conheceu, também os predestinou. Ele já antes conhecia e ele nos predestina. Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Novamente, percebam que ele está dizendo aqui como temos que ser. Conformes Jesus Cristo. Conforme a imagem de Cristo Jesus. Então, eu vou dizer aqui novamente, se você não está agindo como Cristo age, se você não vê em sua vida atitudes que sejam conforme Cristo é, ou não estamos lutando para parecermos mais e mais com Cristo, há algo a se pensar. Ok? Ou você está passando por um período de fraqueza, enfim, então você deve orar, você deve buscar o Senhor, deve procurar-nos, porque um deve ajudar ao outro. Isso é o papel da igreja, isso é ser membro. Se eu cair, eu espero que vocês me ajudem, e eu espero poder ajudar vocês também, aos que serão membros. Algo a se pensar. Tudo bem? Você está preparado para ser aconselhado e ser exortado por mim ou por qualquer membro da nossa igreja que encontre você em alguma falta ou alguma queda? Você está preparado para me ajudar, me exortar? É algo a se pensar. Não vá um oba-oba, não, vou ser membro da igreja aqui. É algo a se pensar. Pois bem, nós temos que ser conforme a imagem de Cristo Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo passa a ser agora nosso irmão mais velho, o primeiro do que nós seremos. Nós seremos como Cristo, pois ele é o primeiro de uma nova raça, a raça dos filhos de Deus. Continuando,
E aos que predestinou, também chamou. Veja, ele predestina, mas não só predestina, ele chama. Então, todos aqueles que estão destinados à salvação, eles virão, eles serão chamados. Não se engane. Ah, mas pode ser que, e os índios? Se é da vontade do Senhor que ele predestinou alguém lá, ele será chamado sim. Como? Não sei, mas Deus irá chamá-lo. E aos que chamou, ele também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Percebam que aqui está no passado o verbo. Nós já estamos glorificados com o Senhor, com Jesus Cristo. Em outras palavras, nós já estamos com Cristo Jesus sentado no trono de glória. Cristo está à direita do Pai, nós estamos com Cristo Jesus. A questão é que ainda não está consumado, mas irá ser consumado até o grande dia do Senhor. Continuando. Então percebam que é algo, uma obra completa, a eleição. Os eleitos, eles crerão. O que eu acabei de falar. Já cai por terra o que muitos dizem por aí. Nossa, mas e aqueles que estão lá bem no meio da África? Eles vão morrer porque eles adoram lá um deus africano antigo? É da vontade de Deus que ele seja, alguém de lá está entre os eleitos? Deus enviará alguém lá. Ah, mas e se ele morrer e nunca ouviu a palavra, nunca ouviu a voz de Deus? Ele irá para o inferno. Nossa, mas Deus é injusto? Volta lá para Romanos 9. Quem sou eu para dizer o que é e o que não é? Deus é soberano e Ele tem misericórdia de quem Ele quer, estende a sua compaixão a quem Ele quer. Todos que são eleitos, eles crerão. Vejam, Atos capítulo 13, versículo 48. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. Ouvindo o quê? Ouvindo a pregação. E vejam que são os gentios, nós. Eles se alegram e eles bendizem ao Senhor. Toda pregação deve nos redundar a bendizer o nome do Senhor, a glorificar a Deus, não ao homem, a Deus. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Percebam que nem todos que ouviram a palavra creram, mas todos que estavam destinados para a vida eterna, eles creram. Entende? Nós, aí é algo que até no livro que eu indiquei aqui, logo no começo, na primeira aula, no livro, como chama aquele livro, Walter? Da Fiel, que você até me indicou? Vivendo para a Glória de Deus, obrigado. Vivendo para a Glória de Deus, no livro ele comenta sobre isso, sobre o pregador visível e o pregador invisível. Eu, nesse momento, sou o pregador visível, vocês me veem. Mas o pregador invisível, ele está agindo. Quem? O Espírito Santo. Quem vocês acham que é realmente que não irá falhar? O visível ou o invisível? Invisível. Esse pregador, o Espírito Santo, ele, que é o invisível, ele é eficaz. Nós falaremos sobre isso na aula de graça irresistível. Ele é eficaz. Ele age e ele nunca falha, ele nunca erra. Mas é necessário sim que haja o pregador visível, ou seja, haja a pregação da palavra, para que o pregador invisível haja. Outra, quando eu prego, eu faço o chamado geral. Tudo bem? Eu estou falando aqui para todos, indistintamente. Todos. Pregue a toda criatura. Indistintamente, eu faço o chamado geral. Mas, esse pregador invisível, ele faz o chamado eficaz. Percebam, duas palavras diferentes. Chamado geral, chamado eficaz. É esse chamado eficaz que vai somente para aqueles que são eleitos. Agora, eis a pergunta. Quem são os eleitos?
Sabemos. Por isso que nós devemos, percebam aí, pregar a palavra do Senhor. Porque aqueles que são designados para crer, para a vida eterna, crerão. Continuando. Os eleitos não crerão. E por um lado, aqueles que são chamados, aqueles que são eleitos e não sabem que são eleitos, e nem nós, eles creem. Aqueles que não são eleitos, eles não crerão. Podemos pregar a vida inteira e o nosso, como é que eu posso dizer, o nosso alarme, a sirene, tem que estar ligada. Por quê? Por quê? Isso é se você está aqui dentro ou lá fora. Algo que devemos nos preocupar. Não ache que, não, mas eu ouvi, então eu sou eleito. Não é bem assim. Tudo bem? Você pode passar a vida toda cantando louvores, a vida toda, ouvindo a pregação, e não ser um eleito de Deus. Mas aqui é uma igreja reformada. Sim, aqui é uma igreja reformada. Nós lutamos todos os dias para nos reformar. A reforma, ela é contínua, mas, e eu vou usar aqui um exemplo de Charles Spurgeon, um batista reformado, o maior pregador da igreja, da história da igreja. Ele, no seu último sermão, ou um dos últimos, ele já sabia que ele estava muito enfermado e ele iria falecer muito em breve. Mesmo assim, na sua última pregação, que é a pregação de despedida, ela recebeu esse nome, ele, mesmo assim, tendo pregado anos e anos para mais de 5.000 pessoas que faziam parte da sua igreja, ele, ainda assim, na sua última pregação, ele chamava a todos que não eram eleitos para, todos aqueles que ainda não haviam crido, chamava ao Senhor. Então, continuamente, semana após semana, domingo após domingo, nós fazemos este trabalho de pregar, de chamar aqueles que não são eleitos, os que vêm a primeira vez, ou segunda vez, terceira vez, enfim, mas também para aqueles que estão há anos na nossa igreja e ainda não creram verdadeiramente. Percebam, Marcos, capítulo 4, versículo 11 e 12. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Aqui, o contexto dessa passagem aqui é a parábola do semeador. Para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Quem aqui veio de algum, praticamente todos, né? Quem aqui veio de alguma igreja arminiana, ou pentecostal, ou neopentecostal, já deve ter ouvido muitas vezes, principalmente em igrejas neopentecostais, a parábola do semeador. Só que eles não vão até o final do texto. E no final do texto, Cristo deixa bem claro para vocês, ou seja, os discípulos que vieram e perguntaram a Jesus o que significava aquela parábola, para vocês eu vou contar o significado. Porque para vocês foi designado os mistérios, revelar os mistérios do reino de Deus. Então, quando pregamos, porque um ouve e ele crê naquilo, e ele busca aprender mais, busca caminhar junto conosco, com a igreja, porque ele é um escolhido de Deus. Deus o chamou. Houve o pregador invisível, houve o chamado eficaz. Mas, e aquele que não creu? Ou, talvez, das duas uma, ou ele ainda
está oculto, ele está vendo e ouvindo, e ele não consegue perceber e nem consegue ouvir, não consegue entender, ou porque isso acontecerá mais à frente, mais adiante, porque isso pode acontecer. Há duas pessoas, uma ouve a pregação e ela aceita logo de início, na primeira vez que você prega. Mas há um segundo que não. Ele ouve uma vez, ouve duas, ouve três, ouve quatro. Você continua insistindo com ele, com seu filho, com a sua filha, o seu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe, um parente seu, um amigo da faculdade, um amigo do trabalho, um vizinho. Você continua pregando e pregando e pregando, falando a respeito de Cristo, e ele ouve, 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 e talvez você nunca vai ver ele se converter. Talvez ele vai se converter mais anos à frente, e você nem foi por sua causa, Deus nem usou você. Pode acontecer. Ou, como é o que o texto mostra aqui, ele nunca crerá. Então, há pessoas que ouvirão a palavra de Deus ano após ano e não se converterão. Tome cuidado para que eu e você não sejamos um desses. Tá? Porque eu creio piamente que não é porque eu estou aqui na frente falando que isso automaticamente me dá o direito, a garantia ou atestado de que eu já sou um eleito. Não é porque que canta, não é porque você ensina ou prega que isso é atestado de que você realmente é um eleito. Continuando. Por quê? Porque os eleitos, eles obedecerão. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a pré-ciência, o pré-conhecimento, ou seja, antes da fundação do mundo, é isso que significa aqui, de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo. Nós somos eleitos para nos santificarmos por meio do Espírito. Para o quê? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Nós somos chamados para que por meio do Espírito Santo sejamos santificados e obedeçamos. Não tem como você ser eleito e não buscar se santificar todos os dias. Não obedecer todos os dias. Não significa que não haverá tropeços. Significa que nós lutaremos continuamente para obedecermos e nos santificarmos. Os eleitos, eles anunciarão. E aí entra naquela questão, então não precisa nem pregar, né? É o que dizem os chamados ultra-calvinistas, que é aqueles que acreditam que eu nem preciso pregar porque Deus vai salvar eles e nem os eleitos vão ser salvos, não precisa fazer nada. Isso ou alguns chamam de ultra-calvinistas ou calvinismo extremado. Isso, na verdade, eles nem são calvinistas. Essa que é a verdade. Nem são reformados. Eles ainda não entenderam essa questão. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita. Ok? O sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, primeiro, nós somos eleitos, geração eleita, sacerdócio real, já não há mais pastor, presbítero, entendam, há sim essa questão do presbítero, presbítero, pastor, enfim, são palavras diferentes para o mesmo ofício, mas o que ele está dizendo aqui é que nós somos sacerdotes de nós mesmos, já dizia Martinho Lutero. Eu sou sacerdote de mim mesmo e, ao mesmo tempo, sacerdote do meu irmão.
eu não preciso de um título ou alguém, ou a igreja oficializar-me como presbítero, enfim, para que eu pregue a palavra de Deus, para que eu ensine a você, ao meu irmão, à minha irmã, para que eu mesmo ore a Deus, busque ao Senhor, leia a palavra de Deus. É isso que significa sacerdócio real. E nós somos também uma nação que é santa. A marca da igreja é porque ela é santa, pura. Ela é uma noiva imaculada. Lembram? Ela tem as vestes brancas e resplandecentes. E nós anunciamos as virtudes daquele que nos chamou. Veja, ele nos chama para quê? Para que nós anunciemos. Você foi chamado, você veio, agora você vai e anuncia. Vejam que ele nos chamou da onde? Das trevas para sua maravilhosa luz. Nós estávamos em trevas, Cristo nos iluminou, o Espírito Santo veio sobre nós. Nós viemos, ouvimos o chamado, agora nós temos que ir em meio às trevas, como luz do mundo, para clarear, para que aqueles que são eleitos, estão em trevas nesse exato momento, enxerguem a luz da palavra, a igreja, vá até ele, ilumine ele, e ele saia dessa escravidão, desses agrilhões de pecado, que prendem ele, que o deixam cego. Então, não tem, isso é uma falácia arminiana. Isso é uma falácia. Não tem como. Historicamente, eu não quero me delongar muito, historicamente, os reformados são aqueles que mais anunciam a palavra do Senhor. São aqueles que são mais missionários, evangelistas. Porque eles sabem quem foi que o chamou. E eles têm certeza de que, se eles forem, eles não vão em vão. Eles não vão, o trabalho que eles irão operar não é em vão. Nenhuma das palavras que você falar será em vão. Será vã. Se é da vontade do Senhor que aquele seja salvo, você irá pregar e irá ser salvo. Se há 30 pessoas ali, 29 não ouviram e não creram e eles irão para o inferno, ainda assim, você não pode se considerar que o seu trabalho da pregação foi em vão. Porque uma pessoa creu, e os que não creram ouviram. E aquilo será para a própria condenação deles. Isso é algo maravilhoso. Quando pregamos, e aqueles que não são chamados, eles ouvem a palavra, isso traz condenação ainda maior para eles, porque eles ouviram a pregação e não creram. Bem? Enfim, os eleitos são muitos, e esse é o último slide. Os eleitos são muitos. Não pense que só porque há eleitos, e só uma meia dúzia, um ou dois, uma classe especial de Deus, como é que é? As meninas dos olhos de Deus, 144 mil. Não. Mas, usando esse exemplo, dos 144 mil, são muitos, mas são definidos. Não é? Aí é algo simbólico. Apocalipse é algo simbólico. Entendam que 144 mil, para o judeu, para o povo da época, é muito. Haviam cidades que nem 40 mil pessoas existiam morando lá. Então, 144 mil é um número grande. E é um número determinado. Trazendo esse exemplo dos 144 mil, vejam, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. Depois destas coisas, olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar. Vou repetir. Uma multidão a qual ninguém podia contar. Então, sim, serão muitos, mas definidos, de todas as nações. Não é, até argentino vai.
todas as nações, não é mais agora só em Israel, todas as tribos e povos, línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Vejam, perante o trono aqui remete a Deus e o seu Cordeiro e Cristo, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Eles aplaudiam ao Senhor e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Amém? Eis o nosso futuro, em nome de Cristo Jesus. Já falta aqui 2 minutos, eu quero só fazer aqui umas pequenas indicações aqui. Eu só vou citar aqui o livro que o Cássio falou na semana passada, Nascido Escravo, Martinho Lutero. Esse aqui é um trecho do um livro de Martinho Lutero que ele escreveu para Erasmo de Roterdã. É maravilhoso, é um livro curto, da editora Fiel, tudo bem? Eu indico, e eu estou só falando da indicação da semana passada. Eu quero citar aqui mais alguns livros aqui. Primeiro, Pilares da Fé, que são os 5 solas, tá? Nós já fomos citados, estudamos sobre os 5 solas, tá? Novamente eu quero frisar e indicar esse livro, Pilares da Fé. A atualidade da mensagem da reforma, ok? Eu indico novamente para vocês. E um livro que esse aqui eu indico, que são os 5 pontos do calvinismo. O nome do livro é As Doutrinas da Graça, resgatando o verdadeiro evangelho. Aqui vai tratar sobre os 5 pontos do calvinismo que nós estamos estudando. E aqui vai mais aprofundado, porque aqui é apenas 1 hora, então a gente não consegue falar muito sobre isso. Então, As Doutrinas da Graça, resgatando o verdadeiro evangelho, tá? São esses livros. E eu só quero indicar um aqui, porque esse aqui não tem como, né? Esse aqui não tem como. Papai Calvino, tá? João Calvino, As Institutas da Religião Cristã. Sabe as Institutas? Então, eis um livro que é um livro compacto e resumido, da editora Fiel, tá? O volume final são 4 livros, tá? Da editora Cultura Cristã. Esse é um livro compacto. É a primeira versão a primeira versão de Calvino. Ele lançou esse escrito quando ele tinha 27 anos. Ele era nem pastor de Genebra ainda. Então, esse aqui é uma reimpressão uma tradução da primeira impressão das Institutas. Calvino, ele atualizou cerca de 5 vezes. E cada vez ele ia aumentando, até que chegou a 4 livros. Então, eu indico. Todos esses livros são, eu tenho que dar o nome, né? Onde está o William? Procurem o William aqui. Ele é o nosso co-pultor. Amém. Então procurem a ele, que se você não quiser ir até lá, até a Conde, e procurar, garimpar, né? Porque na Conde você tem que garimpar. Uma livraria boa, procurem o nosso irmão William, tudo bem? Nós indicamos, não porque nós ganhamos algo com isso, tá? Simplesmente porque nós confiamos nos livros que indicamos e ele é uma pessoa que é de nossa confiança e ele vai trazer o livro. E você nem precisa nem sair do conforto da sua poltrona, tá bom? 9h31, eu já passei 1 minuto. Se há alguém aqui que está fazendo o curso das doutrinas reformadas, está fazendo esse curso aqui porque ele pretende se batizar ou ser membro da nossa igreja e não assinou aqui, tá? Passamos o caderno e você não assinou, por favor, venha até aqui para você assinar aqui o livro, tá bom? Precisamos saber da sua presença. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é soberano. É o Senhor e somente o Senhor, por pura e soberana vontade, e isso é glorioso, que escolheu a cada um daqueles que estão aqui presentes, Senhor, e daqueles que fazem parte do teu corpo, da tua nação entre o mundo. Senhor, abençoa-os, que eles possam se santificar a cada dia, te obedecer a palavra, que eles tenham coragem, tenham ímpetos que possam ser direcionados pelo Espírito Santo e impulsionados para pregar a tua palavra a todas as criaturas, e que aqueles que ainda estão andando cegos, estão aprisionados pela escravidão do pecado,
e que são teu povo eleito, Senhor, nos envie para falarmos a estes, e que o Senhor, de acordo com a sua vontade, eleja cada um mais e mais, porque é assim que nós cremos e nós pedimos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Vamos ter uma pausa aqui, voltamos daqui 12 minutos, tomar um café, tomar um chá, tudo bem? Legal. Pós-casamento, né? A mesinha também mudou. João vem então, né? Vem. Foi só ela pensar para assistir também na festa, né? Tá no baú. Não como depois a gente pode fazer ele ficar igual aos outros. Você viu o casamento? Não. Eu vi só sábado Não, passado. não, chegou muito Deus. Como tá totalmente. É, por isso que o cara tocou até umas músicas no piano. Ele parou com tudo pra retorno. Hoje, Agora, o cabo de tomar. Tá.
era lá, né?